Já estamos de volta com Hora Geral aqui na Santa Cecília TV, aqui ao meu lado, Marquito. Tudo bem, Marquito? Bom dia, bom dia. Vou tratá-lo assim, porque é assim que a população conhece o Marquito. Claro, é verdade. Né? Que é o presidente dos sindicatos urbanitários. Marquito, tem alguns aspectos que causam preocupação a toda a população. Por exemplo, o escritório da CPFL. Eu me lembro a questão, acho que uns 2 anos atrás, que São Vicente tinha um único local para receber as contas. Formavam-se filas e depois isso foi mudado. E agora parece que a central da CPFL não vai ficar aqui em Santos, e sim em Sorocaba. Procede essa informação? Procede sim. Como eu já disse anteriormente, na verdade, desde 2002 a empresa tem a intenção de encerrar as atividades do Centro Operacional de Controle aqui na Baixada Santista. O sindicato vem lutando esse tempo todo para manter, não só sob o aspecto de postos de trabalho, mas também com relação à prestação de serviço com qualidade. Infelizmente, agora, a direção da empresa anuncia o encerramento das atividades e a transferência disso para Sorocaba. Agora, Marquito, qual a sua visão? Vamos falar, não só como sindicalista, como cidadão santista. Você acredita qual a razão dessa transferência? Santos não é uma região próspera, não é uma cidade que tem uma população significativa para que esse centro operacional tivesse que ficar aqui em Santos? Sem dúvida, claro que é. Por isso que, como eu disse, a gente tem brigado bastante no sentido de manter. Aqui tem o Parque Industrial de Cubatão, tem agora essa questão do pré-sal, quer dizer, tem uma série de fatores importantes na região, sem contar a questão histórica, geográfica, da importância política de Santos, mas infelizmente a empresa pretende centralizar tudo isso em Sorocaba, né? Quer dizer, é um pensamento, um raciocínio, um planejamento empresarial, né, da CPFL. E a gente tem lutado até onde deu, viu? Até onde deu, Douglas. Infelizmente, os próprios trabalhadores estão preocupados agora para onde que eles vão trabalhar se encerrar isso. Se serão aproveitados aqui na Baixada, se serão desligados, enfim. Qual o destino que vai dar? Se bem que tem poucos, né? Agora só tem 3 trabalhadores. Isso que falou, 2, 3? São 2 operando, um no apoio. Infelizmente, só tá funcionando 6 horas. Depois já fica com Sorocaba. Então, daí a tendência é que realmente seja encerrada a atividade. Marquito, você sabe o que me preocupa? Essas obras que estão acontecendo na cidade de Santos, que elas estão tentando mudar a característica da cidade. Nós, eu digo eu e você, somos favoráveis de um crescimento. Mas um crescimento ordenado, que seja discutido com a população. Por exemplo, eu estou na linha com o Luiz Guida, ele é presidente do Sindicato dos Feirantes, que é uma outra preocupação dos feirantes, se de repente eles vão sair da Francisco Glicério se houver o traçado do VLT na Francisco Glicério. Luiz, bom dia. Bom dia, Douglas. Luiz, eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores, aqui ao meu lado está o Marquito, que é presidente do Sindicato dos Urbanitários também, ligado a um sindicato assim como você. O que nós ouvimos muito é que houve uma reunião com a MTU e que já ia haver a mudança dos feirantes se o traçado do VLT passasse na Francisco Glicério. Luiz, houve essa reunião com a MTU? Primeiramente, bom dia, Marquito. Bom dia. Douglas, não houve essa reunião com a MTU. A informação que eles estão soltando aí para o pessoal é inverídica, é falsa. Nunca houve nenhuma reunião com a MTU. Nós, feirantes, desejamos e vamos lutar pelo nosso direito para continuar na Francisco Glicério. São 2 feiras que não atrapalham trânsito, não atrapalham morador, não atrapalham ninguém. E são as maiores feiras livres de final de semana, são tradicionais. Agora, nessa cidade. O Luiz, parece que foi feito um abaixo-assinado. Qual a ideia desse abaixo-assinado? Entregar para o prefeito de Santos? Isso, nós já entregamos para a promotora Almáquia, né, certo, do meio ambiente. Vamos protocolar hoje na sessão, na Câmara Municipal, e vamos entregar também um abaixo-assinado para o prefeito. Tá, Luiz, uma última pergunta. Eu queria que você tranquilizasse não só a população, mas também com relação aos feirantes. Hoje, segunda-feira, não tem feiras livres e acredito que muitos estejam acompanhando. Deixa um recado para os feirantes e para a população. Luiz, por favor. Eu gostaria de falar para os feirantes, para a população, que nós vamos lutar até o fim para mantermos os nossos direitos e manter as feiras livres na Francisco Glicério. E também pedir a colaboração dos moradores lá do bairro do Campo Grande, certo, e também do município de Santos para lutar essa causa com a gente. Tá bom. Luiz, um abraço para você, meu amigo Luiz Guida, presidente do Sindicato dos Feirantes, e também um bom dia, um abraço especial aos feirantes. Eu quero trazer aqui no programa, mais uma vez, o Evandro Lozaco. Ele que já falou aqui, que é representante da MTU, que não vai haver esta mudança.
Então eu quero pedir para que a produção do Hora Geral entre em contato com o Evandro para que ele venha aqui e esclareça ou reitere aquilo que foi comentado em programas anteriores. O Hora Geral está aqui justamente para ouvir os dois lados. Marquito, quando a gente fala de ouvir os dois lados, a gente fala dessas audiências, dessas mudanças, dessas transformações. Você vê isso de um lado positivo ou um lado eleitoreiro, Marquito? As audiências? Não, essas obras, por estarem pipocando todas no momento como esse, um ano pré-eleitoral. Olha, na verdade, todo ano pré-eleitoral se levanta esse. Inclusive, tem até maquete inaugurada de ponte, de túnel, e essas coisas não aconteceram. O fato é o seguinte, nós estamos esperando o VLT, no caso do VLT, por exemplo, há muitos anos. Eu ouço desde 97. Exatamente, e até agora não definiram qual é o traçado, não é? Me parece, essa luta, por exemplo, do Luiz Guida aí, com relação aos feirantes, eu acho que interessa a toda a população. Porque desviar o VLT para uma via que hoje tem um fluxo enorme de carro, por exemplo, tem a questão dos feirantes, tem aqui a Francisco Bicélio, mas tem um fluxo grande de carro. Isso vai atrapalhar para caramba, tudo, né? Na verdade, aqui eu quero colocar o sindicato à disposição, viu, Luiz? Se você quiser, pode nos procurar, nós vamos estar conversando, vamos engrossar essa luta, essa mobilização, no sentido de alterar o traçado, no sentido de definir o traçado como um todo. Eu, por exemplo, defendo um traçado pelo alto. Eu acho que um VLT pelo alto, não, aí sim facilitaria o trânsito. Ou seja, mesmo o projeto da Anuar? Isso, da Anuar. Pelo alto, eu acho, porque se você deixar pela linha férrea, também vai ter que parar, vai ter que ter semáforo, e o trânsito já está extremamente complicado, não é? Na Conselheira, eu conversava com o Sandro também, nosso assessor aí de imprensa. Sandro Tadeu, e ele abordava uma questão que é preocupante. Se for pela Conselheiro Neves, futuramente teremos o Hospital dos Estivadores funcionando. Nossa. Como é que vai ser o acesso de ambulância? Então, essas coisas todas precisam ser repensadas. Você vê como é que você fala um aspecto importante, Marquito. O Sandro Tadeu, repórter da assessoria de imprensa do Sindicato dos Urbanitários, e o Duíno, vice-prefeito, saiu daqui também. Qual é a discussão? Mobilidade. Mobilidade. Não adianta você, qualquer projeto, ele vai ficar entroncado, porque não tem por onde escoar. É verdade, né? É verdade. Tem perguntas aqui chegando, Marquito. O Carlos Eduardo do Marapé, como está a conversa com a Sabesp com relação ao plano de carreira? Carlos Eduardo, nós encaminhamos 28 propostas, 28 itens para alteração do plano de cargos e salário, não é? Infelizmente, a Sabesp só aceitou uma, que é a avaliação do tempo de casa para a pontuação. Infelizmente, só isso, né? Nós ainda estamos discutindo algumas coisas no sentido de tentar melhorar, né? Mas só vamos ter certeza disso no início de novembro. Por enquanto, ainda há a chance de a gente alterar alguma coisa. A Sabesp, eu vejo a Sabesp como uma empresa séria. Sem dúvida. Que faz uma campanha de conscientização, né, com relação ao racionamento de água, eu entendo perfeitamente. Mas por que a Sabesp, e assim eu colocaria até a CPFL, não existe um plano de fiscalização para que nos morros ou em áreas invadidas ou na área continental, por exemplo, que haja um projeto para diminuir a tarifa e não estimular os gatos, as ligações clandestinas, por exemplo? Porque ali é um desperdício. Não, sem dúvida. Eu acho até, sabe, que há um planejamento no sentido de fiscalizar eventuais denúncias. Mas a Sabesp, há muito tempo, ela vem terceirizando os seus serviços. E aí é muito complicado você tomar pé da situação. O que eu penso, o Douglas até conversava ali fora também, e eu dei uma entrevista para a Rádio Terra, o que eu penso é o seguinte, precisa haver, por parte do poder público, uma maior exigência e fiscalização das empresas que são permissionárias de serviço público. No caso da CPFL, a gente está falando de CO, no caso da Sabesp, em outras questões, eu penso que é permitido a ação dessas empresas sem exigir contrapartida. Por exemplo, com relação à manutenção de postos de trabalho, com relação a planejamento e fiscalização de alguns serviços. Acho que o poder público tinha e pode exigir muito mais do que exige. Isso você disse com relação às prefeituras ou às agências reguladoras? As prefeituras. Prefeituras? Eu acho que as prefeituras têm o poder
de exigir mais dessas empresas permissionárias, no momento em que autoriza, fazem os contratos, essa coisa toda, precisa exigir mais. E eu não estou falando de municipalização, de privatização, não é nada disso. Esse tema já é um pouco... Eu acho que as empresas, sobretudo a Sabesp, que é estatal, precisa continuar no formato que tem. Porém, a prefeitura tem que exigir contrapartidas com relação a isso. E eu não estou falando financeira, eu estou falando contrapartida do ponto de vista de exercer, de fato, a fiscalização através, inclusive, de conselhos municipais, onde vai ter a participação da Câmara, do Poder Executivo e da população em geral. Marquito, o que você fala é totalmente correto, porque o que eu vejo, determinados locais, você tem lá na Zona Noroeste, de pessoas que têm problema com a falta de água, mas a conta chega. A conta sempre vai chegar. Às vezes a água não chega, mas a conta chega. Né? E como que essa população vai tentar ter o seu direito estabelecido ou garantido, ou ao mesmo tempo, como que ela pode confiar numa empresa que manda uma conta, mas o combustível, mas o líquido não chega nas torneiras de casa? Exatamente. Eu acho que a saída está na fiscalização. Está na gente colocar um conselho municipal capaz de fazer e exigir essas contrapartidas, desde que elas estejam previstas em contrato. Por isso que é importante, na revisão contratual com as empresas permissionárias, e aí volto a dizer, não é só a Sabesp, se VLT for implantada é a mesma coisa e outras tantas, eu acho que é fundamental o Conselho Municipal para exigir essa fiscalização. Marquito, além de presidente do Sindicato dos Urbanitários, é uma pessoa que conhece política. E eu sempre falo, Marquito, que a gente vive política até dentro de casa. Tem gente que fala assim, não, eu não gosto... Não, até dentro de casa, né? Como que você vê o quadro político atual, essas mudanças partidárias, ou seja, de representantes da Câmara Federal mudando de partido, o fortalecimento de partidos novos, como o PROS, por exemplo, a própria Solidariedade, a saída do Papa, do PMDB, indo para o PSDB, o Beto Mansur saindo do PP, indo para o PRB. Como que você vê essas mudanças partidárias? Olha, infelizmente sem nenhuma novidade. Eu acho que essas coisas acontecem na medida em que o nosso sistema político permite. Eu acho que a gente tinha que trabalhar, na verdade, no sentido de mudar o sistema político. Por isso, lá na porta do meu sindicato tem uma faixa lá em cima que diz o seguinte: pela reforma política com participação popular. Enquanto nós tivermos esse sistema político que permite, por exemplo, essas mudanças, esse jogo de cadeiras... Sim. Em partidos e a criação de novos partidos, muitos deles sem muito critério, outros com exigência de critério demais. Enfim, se nós não mudarmos o sistema político, essa coisa vai continuar. E é triste porque hoje as pessoas votam no nome. O partido é que vem... Exatamente, está em segundo lugar, em segundo plano, em terceiro plano. O Marcos Paulo do Paicará, ele pergunta no Guarujá, existe alguns cursos no sindicato? Existe, de eletricista, né? E vamos começar agora também um outro curso aí de pintor também. E esses cursos, eles são ministrados na sede? Na sede do sindicato, sempre no horário noturno, que é para possibilitar quem trabalha pela manhã poder fazer os cursos lá. Um grupo mínimo de 16 pessoas e máximo de 25 pessoas, parece, e é ministrado sempre por professores contratados do Senai. E é só quem é do sindicato que pode ministrar? Não. Ou a população em geral? A população em geral pode procurar, Excelente. Pode se inscrever. É dentro de um conceito de sindicato cidadão, que o nosso sindicato vem trabalhando já há algum tempo. E aí, felizmente, conseguimos fazer esse convênio com o Senai, que é muito importante, que são cursos super importante, que acabam qualificando bastante o trabalhador. Excelente. Marquito, um outro aspecto, o seu sindicato, ele cobre quais as cidades da região? Aí vai desde Bertioga até a divisa do Paraná, no Vale do Ribeira. São 25 cidades. 25 cidades que tem à frente o Marquito como presidente do Sindicato dos Humanitários? Isso, no 4º mandato. Caramba! Bom, isso, lógico, é uma atuação que fortalece o sindicato pela sua permanência. Eu sempre comentei que os sindicatos, eles representam uma categoria profissional. E eu sou favorável, sim,
a eleição de presidentes, porque é o próprio sindicalizado que está vendo como que ele está sendo representado. Exatamente. Então, não é o termo correto, mas o fato de você estar há vários anos, e aqui eu colocaria outros sindicalistas, como o Erivan, do Sintramar, o próprio Robson Apolinário, do Sintraporte, ou seja, são sindicalistas que eu tenho um respeito. Por quê? Porque procuram representar a população através de uma atividade profissional. E a gente fala dos urbanitários em aspectos importantes, que é justamente a água, a eletricidade, a razão de ser de um município, né? Tem mais uma pergunta, Marquito. O Reinaldo da Vila São Jorge trabalha em uma terceirizada na Sabesp. Posso me sindicalizar? Olha, essa é uma luta que nós estamos tentando faz tempo. Inclusive, agora no dia 29 e 30, vai ter em Brasília uma reunião... Agora em outubro. Agora em outubro, semana que vem. Vai ter uma reunião das centrais sindicais com o Ministério do Trabalho, visando definir rumos de atividade. Nós queremos representar os trabalhadores terceirizados, tanto da energia como do saneamento. No entanto, por enquanto não dá, porque quem os representa é o Sindicato da Construção Civil. No meu modo, de forma equivocada, né? A construção civil tem que representar os eletricistas e encanadores. É o Macaé, né, o presidente? É o Macaé. Já disse isso a ele, ao Geraldino, ao falecido Amaral. Tem que representar os trabalhadores, eletricistas e encanadores prediais. Mas aqueles que trabalham na rede de água, na rede elétrica, na rua, a representação é nossa. No entanto, essa é uma discussão com o Ministério do Trabalho que pretendemos fazer agora esse ano ainda. Vamos ver se a gente resolve isso. Marquito, estamos quase chegando no final do Hora Geral, temos apenas um minuto. Eu sei que pode ser que você vai ocupar muito tempo, mas você vai ser objetivo. Existe união com os sindicatos aqui da nossa cidade de Santos? Existe. Dependendo do ponto que a gente vai discutir, tem muita unidade no movimento sindical. Qualificação profissional, por exemplo? Qualificação profissional. Existe verba do governo federal que passa, evidentemente, pelo Conselho de Emprego da Prefeitura. Eu acho isso positivo, porque o FAT não está mais só na mão das centrais sindicais, passa pela Prefeitura, que é um órgão que também tem interesse na questão da qualificação profissional. Tem unidade nisso sim, a gente acaba discutindo sempre para quem vê verba, que tipo de curso é feito e tudo. Nesse caso do curso que tem no meu sindicato, não é isso. Isso é totalmente coberto pelo nosso sindicato em convênio com o Senai. Tá certo. Meu amigo Marquito, obrigado pela sua participação. Obrigado a você. Quero trazê-lo aqui mais vezes para a gente falar de política, para falar de sindicato, porque a gente vê um crescimento do Porto, crescimento da região, e os sindicatos têm uma preocupação, uma representatividade muito grande, e principalmente na qualificação da mão de obra. Tá certo. Tá certo? Muito obrigado a você. Continua aqui com a gente, Marquito. Obrigado. Estamos aqui. Estaremos de volta amanhã às 7 da manhã em mais uma edição do Hora Geral. Um abraço forte para vocês, e eu quero mandar aqui um beijo especial para todas as mulheres que estavam ontem na caminhada do Outubro Rosa. Que belo evento comandado pela Gilze, a presidente do Instituto Neomama, ontem às 11 da manhã. Parabéns a todas vocês, mulheres guerreiras, né? O Hora Geral de volta amanhã. Tchau, tchau, tchau.